Em um campus próximo à cidade, uma chuva forte começou a cair sem aviso. Sob a proteção de uma árvore, um carro elegante permanecia parado. O ar lá fora estava gelado, mas dentro do veículo o calor era intenso, quase sufocante. Um homem atraente e uma mulher encantadora estavam imersos em uma conversa carregada de tensão. A mão dela se movia com intenção, até que ele a segurou firmemente, interrompendo o gesto. Seus olhos se encontraram, e ele a desafiou com um simples convite para brincar. O rosto dela corou profundamente, revelando uma mistura de timidez e desejo, enquanto seu olhar se transformava em algo afiado, como uma caçadora diante da presa. Depois de um instante de silêncio, ela o empurrou contra o banco, aceitando o desafio com um sim seco. Ele sorriu com malícia, os olhos brilhando com uma faísca quase diabólica. Sem perder tempo, ela tirou os óculos dele, intensificando o clima entre os dois. Diante de tanta beleza e provocação, ele não resistiu, mas fez um alerta cuidadoso, pedindo que ela tivesse certeza e não voltasse para cobrar nada depois. Então, se entregaram a um abraço apaixonado. Uma batalha que se estendeu por inúmeras rodadas, enquanto a chuva lá fora começava a diminuir. Quando tudo terminou, ela rapidamente calçou seus saltos, enquanto ele a observava com um olhar difícil de decifrar, cheio de intensidade. Ao se preparar para sair, ele não conteve a curiosidade e perguntou se na festa de comemoração ela havia bebido algo que não devia. Ela congelou por um momento, mas logo recuperou a postura e agradeceu pela noite, chamando-o de CEO Tong. Ele, olhando para os arranhões que ela deixou em seu corpo, provocou, reclamando que tudo que ganhava era um simples obrigada. Ela segurou o corpo ainda dolorido e saiu do carro, cambaleando, antes de fechar a porta e deixar um convite para um jantar futuro. Ela sumiu rápido, deixando-o ali parado, os olhos cheios de uma mistura estranha de surpresa e saudade. Foi então que uma batida na janela do carro chamou sua atenção. Do lado de fora, Lu Bei, o melhor amigo de Tong Li, apareceu com um sorriso malicioso, pronto para provocar. Ele comentou com diversão que não esperava que um carro tão robusto pudesse balançar daquele jeito, elogiando a força da cintura do amigo. Sem perder tempo, Lu Bei entrou no carro e continuou a provocação mencionando que a garota parecia familiar. Jia, a nova diretora de projetos do grupo Wan Sheng. Ele ainda lembrou que ela tinha namorado, um tal de Xiao. Tong Li respondeu com indiferença, fingindo não saber. Lu Bei, desconfiado, insistiu que ele estava fingindo, mas a risada que escapou de Tong Li mostrou que a provocação tinha acertado em cheio. Enquanto isso, Jia chegou em casa e foi direto para o banho, tentando lavar a noite turbulenta. Sentada, segurando a cabeça, ela suspirou, irritada com tudo o que tinha acontecido. Ela sabia que os veteranos da empresa estavam com medo dela, por isso tinham armado aquele plano sujo. Na festa, ela lembrava de estar de pé quando um garçom lhe entregou uma bebida. Sem pensar muito, aceitou e bebeu rápido. Só depois percebeu que tinha sido enganada e saiu apressada do evento. Por sorte, cruzou com Tong Li na saída. Encontrá-lo não era o pior dos cenários, mas também não era exatamente o que ela queria. As cenas daquela noite voltaram à mente de Jia como um filme repetido. Ao chegar à festa, dois estranhos a cercaram, insistindo para que ela brindasse com o Sr. Tong. A multidão ao redor não poupava provocações, vaiando e gritando para que ela bebesse. O rosto dela queimava de vergonha enquanto buscava desesperadamente alguém que a salvasse, mas só encontrou o sorriso provocador de Xiao, seu ex. De repente, Tong Li surgiu ao seu lado com uma voz calma que a acalmou, prometendo que só tomariam uma bebida. Percebendo a desconfiança dela, ele se aproximou e sussurrou que não era aquele tipo de homem. O momento foi interrompido pelo toque do celular, trazendo de volta a realidade. Exausta, Jia atendeu e se jogou na cama. A voz da mãe, preocupada, encheu a linha, aliviada ao saber que a filha lhe estava em casa e recomendando que ela tomasse água com mel se estivesse cansada. Com um brilho de esperança, Jia perguntou sobre o pai, mas o silêncio no outro lado foi cortado por uma desculpa rápida da mãe, que disse estar indo recolher a roupa antes da chuva e pediu para que ela se cuidasse, encerrando a ligação. Jia desligou o telefone, o rosto marcado pela tristeza e os olhos perdidos em pensamentos distantes. Logo, uma nova mensagem apareceu no celular, vinda de um número desconhecido. Ao abrir, as palavras quase a fizeram desmaiar. Alguém avisava que ela havia esquecido sua roupa íntima no carro dele.
Hesitante, ela respondeu com educação, pedindo que o Sr. Tong jogasse fora para ela. Exausta, caiu no sono, mas o descanso não veio. Pesadelos a atormentaram, com gotas de suor escorrendo pela testa. No sonho, ela e a mãe estavam cercadas por cobradores de dívidas, cujas vozes ameaçadoras enchiam o ar, exigindo o pagamento de uma enorme quantia. A mãe, aterrorizada, tentava explicar que não tinham dinheiro, mas os cobradores começaram a tomar seus pertences, ordenando que saíssem da casa. No meio do caos, a mãe foi empurrada e ferida no chão, fazendo Gia acordar assustada, chamando por ela. Sabendo que era só um sonho, ela escondeu o rosto nas mãos, suspirando com o coração apertado. Dominada pela preocupação, pegou o celular e enviou dinheiro para a mãe, junto com uma mensagem carinhosa, pedindo que ela comprasse roupas quentes, não se preocupasse com gastos e prometendo que, quando a dívida estivesse paga, a traria para morar com ela, para ficarem juntas. Na manhã seguinte, Gia chegou à empresa como de costume, mas o clima estava diferente, carregado e tenso. Muitos olhares a seguiam a cada passo, enquanto cumprimentos formais soavam pela sala. "Bom dia, diretora Ji!" Mas logo atrás, grupos cochichavam baixinho. Comentários duvidosos e acusações sussurradas circulavam, questionando sua postura e mencionando fotos que circulavam, como se sua calma fosse apenas uma máscara. Perguntavam quem seria o homem nas imagens, sem conseguir identificar direito, e especulavam que devia ser algum executivo importante, por isso ninguém ousava mostrar o rosto dele claramente. Quando Gia se aproximou, 2 colegas se calaram de repente, alertando os outros para pararem de falar. Seu rosto endureceu, os braços se cruzaram, e ela encarou firme o grupo de fofoqueiros. Com um gesto lento e decidido, estendeu a mão pedindo um dos celulares. Nervosos, os colegas entregaram o aparelho, e ela deslizou o dedo pela tela, seu semblante escurecendo ao ver as fotos que circulavam. Um deles gaguejou, explicando que as imagens tinham sido compartilhadas no grupo de trabalho e até enviadas por e-mail à alta administração. As fotos mostravam-na claramente dentro do carro, com uma manchete sensacionalista que a acusava de brincar em um carro. Pelo ângulo, ela percebeu que o fotógrafo era experiente, capturando seu rosto perfeitamente, enquanto Tong Li aparecia apenas parcialmente. Enquanto ponderava como reagir, seu telefone tocou. Atendeu com calma e ouviu a voz da assistente de RH, informando que o Sr. Li queria vê-la em seu escritório assim que chegasse. Ela respondeu com tranquilidade, pedindo que avisassem a todos sobre uma reunião marcada para a tarde. Gia desligou o telefone e saiu apressada, deixando os 2 colegas ainda atônitos, sussurrando entre si sobre a coragem dela em querer marcar uma reunião depois de tudo aquilo. Ao chegar na porta do escritório do Sr. Li, ela parou um instante para se recompor. Para sua surpresa, Tong Li estava lá dentro. Ele fingiu não saber de nada e perguntou casualmente sobre o suposto escândalo no carro na noite anterior. O Sr. Li negou com nervosismo, tentando afastar o assunto, mas Tong Li mencionou as fotos, fazendo o outro suar ainda mais. O Sr. Li explicou que as imagens eram dela com o namorado, um assunto particular que não deveriam interferir. A palavra namorado despertou um sorriso divertido em Tong Li. Gia entrou, surpresa ao vê-lo ali, e sem perder a calma, bateu na porta. O Sr. Li, sem olhar para ela, mandou-a entrar, mantendo o foco em Tong Li para não ofendê-lo, dizendo que ela poderia confirmar tudo. Os olhos de Tong Li encontraram os dela, cheios de diversão, enquanto um leve sorriso surgia. Um frio percorreu Gia, mas ela se acalmou, colocou a mão no peito e se aproximou, sorrindo para perguntar o que ele queria saber. Ele mudou rápido de assunto, dizendo que não era hora para isso e que deveriam falar do projeto. O Sr. Li, então, apresentou uma pilha de documentos, explicando que os termos eram vantajosos porque estavam com falta de capital e que, em outras circunstâncias, não terceirizariam o projeto. Tong Li, com a postura firme de um CEO, dispensou os argumentos com um gesto de mão, deixando claro que não queria ouvir desculpas. Quando se levantou para sair, Gia, com um sorriso discreto, sugeriu que ele fosse inspecionar o local da obra. O Sr. Li logo se apressou em oferecer um carro para levá-los, mas Tong Li lançou um olhar cortante, questionando se o outro realmente tinha tempo para acompanhar a visita. O Sr. Li tentou manter a pose, mas logo recuou, propondo que Gia fosse a acompanhante do diretor Tong. Ele fingiu indiferença, embora estivesse ansioso por dentro, e concordou. Sem alternativa, Gia indicou a saída, perguntando para onde ele queria ir, enquanto se perguntava o que ele realmente planejava. No caminho,
Dentro do carro, Dia revisava os detalhes do projeto no iPad, explicando com confiança que a construção ainda estava em andamento e que a Wangxi Construction, parceira antiga da Wansheng, era altamente competente. Ela falava sem parar, mas percebeu que Tong Li não reagia. Quando olhou para ele, notou que ele ajeitava a gola da camisa, revelando uma marca de chupão no pescoço. Ele perguntou com um tom indiferente se ela já tinha terminado. O olhar para a marca a fez corar, e ela desviou o rosto, evitando o contato visual. Com a voz baixa, confirmou que tinha terminado. O comportamento tímido dela o divertiu, e ele se aproximou, perguntando suavemente se ela tinha medo dele. Jia encarou Tong Li com um sorriso desafiador nos lábios, afirmando que não tinha medo e confiava que ele era um cavalheiro. Ele retribuiu o olhar com uma mistura de diversão e carinho, brincando que não iria se apegar a ela, nem exigir responsabilidade só por terem passado uma noite juntos. Surpresa com o tom descontraído, ela pegou seu iPad em silêncio e saiu do carro, dirigindo-se ao canteiro de obras, seguida rapidamente por ele. Ao chegarem, Tong Li avaliou o projeto, comentando que parecia mais complicado do que valia a pena. Sem se abalar, Jia explicou que o foco não era o lucro alto, mas os retornos estáveis e duradouros. Ele duvidou, pedindo garantias, e ela entregou o iPad para que analisasse os dados. Nesse momento, Wang Cheng, o supervisor do projeto, se aproximou calorosamente perguntando o motivo da visita. Jia respondeu que apenas mostrava o local a um cliente e pediu para que continuassem o trabalho. Wang Cheng alertou sobre os perigos do canteiro e recomendou o uso de capacete. Ela agradeceu, colocou o seu rapidamente e ofereceu um para Tong Li, avisando sobre os riscos. Ele fingiu timidez, pedindo ajuda para colocar o capacete, e apesar da desconfiança, Jia se aproximou e, na ponta dos pés, ajeitou o capacete na cabeça dele. Tong Li fixou o olhar nos olhos de Jia, como se quisesse transmitir algo sem palavras. Sua mão deslizou até a cintura dela, quase por impulso. Jia voltou à realidade, afastando a mão dele com um tapa firme e recuando para manter distância. Sob o olhar severo dela, ele fingiu inocência, como se nada tivesse acontecido. Com um sorriso desconcertante, agradeceu, mas o rosto dela continuava sério, deixando claro que ele deveria se controlar. Sem dizer mais, ela se virou e foi embora. O supervisor do local, que estava atrás deles, observou a cena com atenção, escondendo o rosto atrás do caderno, os olhos alternando entre os dois, e um sorriso de entendimento surgiu. Pensando rápido, ele desviou o assunto, apontando para a paisagem ao redor e falando sobre o projeto de uma instalação de alto padrão para idosos. Enquanto os homens conversavam, Jia checou o celular e viu uma mensagem do ex-namorado perguntando se ela estava bem, dizendo que seu chefe havia ligado para ele e que ela havia dito que o homem com quem estava era ele. Tong Li, passando por perto, leu a mensagem por cima do ombro dela e, com um tom provocador, comentou que não sabia que o namorado dela era tão compreensivo. Sem esperar resposta, ele se afastou em direção ao supervisor, deixando Jia segurando o celular, querendo explicar algo. Ela parou de repente, o rosto escurecendo enquanto digitava uma resposta rápida e irritada para o ex. Deixou claro que eles tinham terminado e que ele não deveria mais se chamar de namorado dela. Surpreendentemente, ele respondeu de forma conciliadora, pedindo que ela fosse boa e evitasse confusões, lembrando que o casamento ainda estava marcado e que não perguntaria sobre o homem da noite anterior, pedindo que ela esquecesse os desentendimentos para não preocupar os pais. Ao ler aquilo, Jia sentiu uma onda de náusea e rebateu com um pedido para que ele não a enjoasse. Exausta, ela bateu várias vezes na testa, tentando aliviar a dor de cabeça que crescia. Enquanto isso, o supervisor Wang, após a conversa, fez um gesto de aprovação para Tong Li, elogiando seu conhecimento, algo raro entre executivos. Tong Li respondeu com modéstia, contando que havia passado anos trabalhando em canteiros, até como operário, e que por isso tinha aprendido bastante. Jia, ouvindo aquilo, ficou ainda mais desconfiada. Como alguém que trabalhou como operário não saberia colocar um capacete? Estaria ele brincando com ela? Perdida nesses pensamentos, ela se assustou quando ele se virou e perguntou se deveriam continuar. Ela respondeu que queria voltar para a empresa e que já tinha incomodado o suficiente o Sr. Tong. Naquele momento, um carro chegou para buscá-la. Ao sair, ela acenou para Tong Li, que desviou o olhar, ignorando-a de propósito. O motorista, percebendo o clima estranho, desejou uma boa viagem, despedindo-se educadamente. Jia foi direto ao escritório do Sr. Li e bateu na porta. Uma voz do interior a convidou a entrar.
Assim que entrou, ela explicou rapidamente a situação, perguntando se havia mais alguma coisa que ele precisasse. Sem dizer uma palavra, o Sr. Lee jogou uma pilha de documentos em sua direção e com raiva a repreendeu, dizendo que não queria se intrometer na vida pessoal dela, mas que o que aconteceu naquela manhã prejudicara seriamente a reputação da empresa. Ele perguntou se ela tinha alguma defesa e Gia, firme, respondeu que não. A atitude dela só aumentou a irritação do Sr. Lee, que decretou a perda de todos os seus bônus do mês e ordenou que ela escrevesse uma autocrítica para enviar por e-mail. Sem protestar, Gia sentiu e saiu do escritório, sentindo o peso do desânimo. De repente, o telefone tocou. Ela hesitou ao ver um número desconhecido, mas atendeu. Do outro lado era Xiao, seu ex-namorado, perguntando se ela o havia bloqueado. Sem paciência, ela avisou que desligaria se não fosse nada importante. A voz dele mudou, suplicante, pedindo um favor. Gia recusou, dizendo que não tinha obrigação de ajudar. Ele implorou, prometendo não incomodá-la mais e dizendo que cancelaria o casamento porque iria para o exterior, para preservar a reputação de ambos. As palavras dele fizeram Gia lembrar do que a mãe havia dito sobre Xiao ser um apoio para ela. Querendo acalmar a mãe, ela acabou concordando com o pedido do ex. Gia perguntou o que estava acontecendo, e Xiao, animado, explicou que sabia dos problemas dela por causa do incidente da noite anterior, e sugeriu que ela fosse com ele a uma festa, onde poderia usá-lo como escudo. Ela riu de forma seca, desconfiando que ele queria se proteger usando-a para encobrir seus próprios negócios obscuros, mas concordou, pedindo que ele enviasse o endereço. Enquanto isso, Tong Li conferia o relógio e perguntou ao assistente se havia alguma festa naquela noite. Xiaolin respondeu que sim, do grupo Vinsheng, mas que tinham recusado o convite. Sentindo uma mudança de humor, Tong Li decidiu aceitar e avisou que estariam lá às 8 horas. Na festa, Jia encontrou Tong Li, o que a deixou tensa. O Sr. Wang, do grupo Vingten, os cumprimentou com um sorriso, comentando sobre a coincidência de se conhecerem e convidando-os a beberem juntos. Xiao, surpreso ao saber que Jia conhecia Tong Li, perguntou discretamente quando tinham se conhecido e por que ele não sabia, mas ela respondeu com desdém, mandando-o cuidar da própria vida. O supervisor Wang logo puxou Jia para sentar ao lado de Tong Li, dizendo que ela estaria sob os cuidados dele naquela noite. Xiao ficou visivelmente ciumento, mas sem poder agir. Jia sorriu educadamente e agradeceu ao supervisor, prometendo cuidar bem de Tong Li, o que fez Tong Li rir baixinho. Logo, uma multidão se aproximou de Tong Li, ansiosa por favores. Em meio à agitação da festa, alguém comentou que era difícil conseguir uma reunião com o diretor Tong, que não costumava sair muito e por isso merecia uma bebida. Outro reforçou, propondo um brinde a ele. Jia permaneceu calma, concentrada em comer, pensando que, se queriam beber com ele, que o fizessem, pois ela não podia beber naquela noite. O supervisor Wang, insistente, perguntou por que ela não bebia e tentou servir uma dose generosa, afirmando que ninguém ficaria de fora. Tong Li interveio rapidamente, impedindo o gesto e lançando um olhar severo, questionando se o supervisor tentava embebedá-lo para tirar vantagem nas negociações. Wang sorriu bajulador, garantindo que o grupo Vinsheng estava ali com sinceridade para cooperar. Sentindo-se ignorada, Jia aproveitou uma oportunidade para escapar e encontrar um lugar tranquilo, onde pudesse respirar e pensar. O ambiente abafado a incomodava, e ela se arrependeu de ter vindo, planejando descansar um pouco e responder às mensagens que não paravam de chegar. Pegou o celular e viu que era sua melhor amiga, Shuyu, perguntando se Xiao estava traindo ela. Sem responder, Shuyu enviou mensagens urgentes, até que Jia suspirou e respondeu que eles tinham terminado. Shuyu reagiu com surpresa, e Jia prometeu contar a história toda quando se encontrassem. Jia foi abruptamente atraída por um som vindo de trás. Ao virar o rosto, captou uma voz feminina pedindo por gentileza, seguida pela voz inconfundível de Xiao, que provocava com um tom provocante, questionando se alguém em casa sequer a tocava. O nojo tomou conta dela, e ela se afastou rápido, escolhendo outro caminho. Pensava que ali não encontraria paz e que o melhor seria voltar para casa. Ao abrir a porta, esbarrou em Tong Li, que também tinha ouvido os ruídos estranhos. Então, as palavras de Xiao chegaram até eles, fazendo Jia congelar, o suor frio escorrendo pela pele. Ele dizia que adorava ouvir aqueles gemidos, enquanto uma voz feminina acusava, lembrando que ele havia dito que tinha terminado com Jia, e questionando por que ela estava ali. Tong Li, percebendo quem estava dentro,
encostou-se na parede com um sorriso divertido e comentou sarcasticamente sobre o gosto peculiar do diretor Key. Jia ouviu o tom irônico, mas ficou em silêncio, repetindo para si mesma que não importava o que ele pensasse ser seu tipo, desde que não fosse verdade. De repente, outra pessoa surgiu na porta do salão de banquetes, perguntando onde estavam todos e por que estavam do lado de fora. Vendo isso, Jia tomou uma decisão rápida. Não podia deixar que o supervisor Wang e seu grupo a encontrassem ali com Tong Li. Sem hesitar, segurou a mão dele e o puxou para o lado. O supervisor Wang, com os olhos atentos, não encontrou ninguém e ordenou ao assistente que fosse buscar o diretor Tong, avisando que os preparativos estavam prontos. As vozes logo se afastaram e Jia se perguntou se todos já tinham partido. Para sua surpresa, Tong Li levantou seu queixo com delicadeza e, sem uma palavra, inclinou-se para beijá-la. O corpo dela ficou rígido, tomado por uma tensão inesperada. Tong Li demorou a agir, fixando um olhar intenso e quase hipnotizante em Jia. Ela tentou controlar as emoções e recusou com firmeza, mas ele provocou, questionando se ela acreditava que estava brincando e se isso faria com que ele a deixasse partir. Pressionando-a mais perto, sua voz baixou em um sussurro provocante, deixando-a sem reação, que desviou o olhar para escapar daquela intensidade. Nesse instante, as vozes de Xiao e de sua amante invadiram o ambiente com provocações e risadas altas. Xiao zombava da situação, sugerindo que os gemidos da mulher poderiam atrair mais gente para se juntar a eles, enquanto a mulher, irritada, o repreendia por sua perversidade. Tong Li virou os olhos para o som e, com um tom provocativo, insinuou que Jia gostava daquele tipo de emoção. Ela, irritada, negou, mas admitiu que não gostava de ser ouvida. Ele, sem perder a ousadia, disse que, se ela gostava de emoção, não teria problema em colaborar. Furiosa, Jia rebateu com um tapa na testa, acusando-o de falar besteira e sugerindo que ele bebesse menos para evitar delírios. Tong Li mudou rapidamente de assunto, atento às vozes que continuavam. Xiao mencionou algo sobre promoções, provocando a mulher, que o acusou de trair o chefe. Ao ouvir isso, Tong Li percebeu quem era a mulher, a esposa do Sr. Fang. Jia respondeu com sarcasmo, insinuando que a promoção do namorado da diretora dependia de jogadas desonestas, desafiando-a a descer e conferir pessoalmente. Enquanto falava, beliscou Tong Li de brincadeira, que gritou de dor, segurando o local e recuando cambaleante. Nesse instante, Xiao, já terminado seus assuntos, subiu as escadas e, surpreso ao ver Jia e Tong Li juntos, tentou se justificar, alegando que não era o que parecia. Jia olhou para seu ex-namorado com um desprezo evidente, sentindo um nó de náusea subir pela garganta. A mulher agarrada a Xiao ordenou que ele ficasse longe dela, acusando-o de não amá-la. Xiao, pálido, finalmente notou Tong Li e, gaguejando, perguntou há quanto tempo ele estava ali. Tong Li respondeu com um ar assustadoramente tranquilo que estava desde o começo, desafiando-os a continuar e questionando por que haviam parado. O casal, assustado com a possibilidade de serem descobertos, tentou se explicar, insistindo que tudo era um mal-entendido. Cansada da situação, Jia deu um passo à frente e avisou a mulher, chamada Senhorita Wang, que o supervisor Wang a procurava e que precisava ir embora. Ao sair do restaurante, Jia encontrou Xiaolin, assistente de Tong Li, esperando perto de um carro. Ele explicou que, por ser tarde e difícil conseguir táxi, o diretor Tong havia pedido para levá-la para casa. Ela aceitou e entrou no carro, onde o silêncio dominou a viagem, criando uma atmosfera estranhamente tensa. Quando chegaram, Jia tirou o cinto de segurança com rapidez. Agradeceu pela carona ao diretor Tong e, ao estender a mão para abrir a porta, sentiu a dele segurando a sua com força crescente. Ele a questionou se ela realmente ia embora assim, o que a deixou confusa. Ela puxou a mão, perguntando se havia algo mais, mas ele apenas sorriu com cumplicidade e disse que podia entrar. Aliviada, ela saiu do carro e agradeceu novamente pela noite, desejando boa noite. Já em seu apartamento, depois do banho e de trocar de roupa, Jia se jogou na cama e mandou uma mensagem para sua melhor amiga, Shuyu. A resposta veio cheia de perguntas, curiosa sobre a foto que tinha visto, querendo saber o que aconteceu, quem era aquele homem e se ele era bonito. Sem hesitar, Jia revelou que era Tong Li. Do outro lado da linha, a voz de Shuyu ficou urgente e trêmula, pedindo para repetir o nome. Jia fez isso com calma,
perguntando o que havia de errado. Shuyu então avisou para ela ficar longe de Tong Li, explicando que, por não ser de Qincheng, Jia não sabia da reputação sombria dele na cidade. O rosto dela se fechou preocupada e pediu para Shuyu explicar melhor. Rapidamente, Shuyu contou os rumores que ouviu. Anos atrás, 4 herdeiros da família Tong foram sequestrados. Quando voltaram, o mais velho enlouqueceu, o segundo morreu e o terceiro ficou gravemente doente. Intrigada, Jia lembrou do homem com quem estivera tão próxima e perguntou se Tong Li era o 4º herdeiro. Shuyu continuou a explicação. Jia ouviu Shuyu explicar que Tong Li foi o único herdeiro que voltou ileso do sequestro. Mais que isso, logo após seu retorno, ele expulsou o tio mais velho e assumiu o controle da empresa. Circulavam boatos de que ele teria planejado todo o sequestro. Em silêncio, Jia ficou imóvel, encarando o vazio até adormecer sem perceber. Mais tarde, um alerta no celular a despertou de repente. Ao abrir a mensagem, viu um vídeo anexo que mostrava um homem entregando algo a um garçom, o mesmo que a servira champanhe antes. A surpresa a fez sentar ereta, entendendo que alguém havia tentado drogá-la. Tentou identificar o remetente, mas a mensagem era anônima. Na manhã seguinte, Jia entrou na corporação Wansheng acompanhada pela polícia, com uma postura firme que chamou a atenção de todos. A recepcionista, visivelmente nervosa, mal conseguiu cumprimentá-la. Murmúrios se espalharam pelo prédio, questionando o motivo da presença da polícia e se tinha relação com as fotos. Sem perder tempo, Jia conduziu os policiais até o escritório de Feng Chen, diretor do departamento de planejamento. O rosto dele empalideceu ao vê-los, pressentindo o desastre. Com expressão fria, Jia acusou Feng Chen de subornar um garçom para dopá-la e pediu que ele colaborasse com a investigação, indicando os policiais para que tomassem as providências necessárias.